Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do tópico 3 de Computação para Engenharia. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia, e neste tópico o assunto são os comandos de entrada e saída na linguagem C++. Esse é o nosso roteiro. Falaremos primeiro do conceito de fluxo ou de stream, que é uma abstração importante para manipulação de entrada e saída na linguagem C++, e aí depois falaremos das duas categorias de fluxos que a gente pode ter, fluxos de saída e fluxos de entrada, em especial a saída padrão de dados e a entrada padrão de dados. Mas antes de falar exatamente desse roteiro previsto nesse tópico, vamos colocar alguns conceitos adicionais aqui de programação em C++. Boas práticas de programação que são fundamentais que a gente assimile desde agora no nosso código. O primeiro aspecto fundamental que todo bom programa escrito deve ter é o uso de comentários. Comentários são informações, observações colocadas ao longo do seu código com o propósito exclusivo de informação e esclarecimento sobre o que está sendo feito naquele código. Então é um texto que não vai ser considerado pelo compilador, ele é totalmente ignorado pelo compilador, mas que serve muito para o programador que redigiu aquele código, claro, e quando revisita aquelas partes que estão acompanhadas de comentários, isso vai facilitar o entendimento daquele trecho de código, por exemplo, e ainda mais importante quando você está fazendo o desenvolvimento de um código que é compartilhado dentro de uma equipe de desenvolvimento e que aí os comentários, claro, auxiliam os outros desenvolvedores a compreenderem o funcionamento, aqueles comandos de um determinado trecho do código. Então, como é que eu posso incorporar comentários dentro do meu código? A linguagem C++ permite que a gente faça isso de duas formas. A primeira forma é usando a delimitação com a barra e o asterisco, como está sendo mostrado aí nesse primeiro comentário dentro desse programinha pequeno de exemplo. Aí, né, claro, o comentário fica justamente definido entre a barra asterisco e o asterisco barra aqui final. Então você assim delimita um trecho do texto como sendo um trecho de comentário. Outra forma mais direta de se usar, que o C++ permite, é você usar duas vezes a barra, barra, barra. Quando você começa um comentário com barra, barra, entende-se daí que toda a linha vai ser de comentário. Então, para você encerrar esse comentário, naturalmente tem que se quebrar a linha. A linha seguinte já vai ser uma linha convencional de comando. Então, a barra barra ou barra asterisco e terminando com asterisco barra são as duas opções para você estabelecer regiões para inserir comentários dentro do código. Então, esse é um primeiro aspecto fundamental em termos de boa prática de programação, o uso de comentários. O segundo aspecto importantíssimo é a indentação. Indentação, basicamente, é a organização do seu código utilizando tabulação, usando o comando, a tecla Tab do teclado. Ou espaço, dependendo, né, do editor de texto que você está trabalhando, que não implemente, né, um esquema de tabulação usando o Tab. Mas o uso dos espaços em geral, digamos assim, é importante para fazer uma organização, digamos assim, hierárquica dos comandos do seu programa. Então vamos ver, reparem primeiro nesse exemplo à esquerda, na verdade é o mesmo código, à esquerda ele está sem indentação e aqui à direita ele está com indentação. Qual que é a ideia? A ideia é que eu consiga usar, por exemplo, a tabulação para definir regiões de comandos que estão submetidos a determinados blocos do meu programa. Então, por exemplo, aqui começa a minha função main. Ela termina, né, nesta chave final. Então,
todos os comandos dentro da função main estão com uma tabulação para dentro. Aí, então, vejam, declarações de variáveis aqui estão acontecendo, aí vem um comando de leitura da entrada padrão, vamos falar disso em mais detalhes daqui a pouco, ainda dentro deste tópico. E aí vem um comando de repetição, nós não estudamos ainda comando de repetição, mas veremos com mais calma. E esse comando de repetição abre um outro bloco aqui, ó, com uma chave e que termina nessa chave 3 linhas abaixo. Então, reparem que eu tenho agora mais uma sequência de comandos aqui que estão dentro deste bloco de repetição, desse comando de repetição for. Então, aí eu uso mais uma tabulação, eu faço um tab a mais aqui para deixar isso visualmente legível, mais fácil de entender. Ao terminar esse bloco do comando de repetição, repare que eu volto para a tabulação de um nível só, porque os comandos seguintes, esses daqui, são todos pertencentes, estão no escopo aqui do bloco da função main. Então, reparem, essa é a ideia de usar a indentação, é você, né, com o recurso do tab, fazer uma organização mais inteligente do seu código, de tal maneira que ao olhar para o código sem indentação e compará-lo com o código com indentação, percebam que é nítida a diferença em termos de visibilidade ou de facilidade de leitura do código indentado. Fica mais fácil de compreender, de identificar regiões como a área de declaração das variáveis, a área em que está sendo feito um determinado bloco de comandos, como esse bloco de repetição que tem aqui dentro desse programa, e por aí vai. Quando a gente não usa indentação, fica muito mais complicado de compreender, de fazer a leitura do código, apesar de que, do ponto de vista do compilador, isso não vai fazer diferença. Isso, assim como os comentários, é uma prática de programação para fins de interpretabilidade e legibilidade do seu código, para que ele fique com uma facilidade de leitura e interpretação. Uma terceira observação importante a se fazer, antes de entrarmos no assunto de fato, é o comando using da linguagem C++, que a gente já viu em alguns exemplos nos tópicos anteriores, mas não explicamos muito bem o que ele faz. E qual que é o papel desse comando? Esse comando using ele está relacionado a um conceito de C++ chamado de namespaces. Namespaces é uma forma de organização das entidades, dos membros que você define ao longo de um código em C++. Então, posso colocar variáveis, tipos, classes de objetos, não estudamos classes de objetos, mas isso vai ser assunto do curso seguinte, a computação para engenharia, que é algoritmos e estruturas de dados, mas esses tipos, essas abstrações de programação, assim como outras, eu posso colocá-las debaixo de um namespace, debaixo de uma organização de nome, como se eu desse um sobrenome, definisse uma família para encaixar dentro esses termos, essas definições. Então, por exemplo, a biblioteca padrão oferece um namespace, já possui um namespace definido que se chama std. Então, muitas variáveis, tipos de objetos que utilizamos vindos da biblioteca padrão sempre estão precedidos de std : como, por exemplo, std : cout, std : cin, std : endl, e por aí vai. O que acontece? Para fins de simplificação, para você poupar ali, toda hora ter que ficar se referindo a um determinado namespace que está sendo muito usado dentro do seu código, você pode daí aplicar o comando using. Então, ao fazer esse comando no início do meu código, por exemplo, using namespace std, isso significa que quando houver
variáveis referentes a esse namespace, você não vai precisar escrever, né, explicitamente o termo com dois pontos seguido, né, std dois pontos e aí a variável. Você vai poder fazer só a referência a cout. Muito bem, agora então vamos para o assunto de fato desse tópico, que são os fluxos ou strings e como explorar isso para fazer entrada e saída de dados. Bem, um string em C++, e isso também é um conceito explorado em outras linguagens de programação, é uma abstração que C++, assim como outras linguagens de alto nível, oferecem para você realizar operações de entrada e saída de dados. A ideia é você construir uma camada, como vocês percebem aqui, nessas figurinhas, seja para entrada ou saída, uma camada intermediária que separa os meandros, os detalhes de implementação e de interface com os diversos dispositivos de entrada e saída que você pode ter. Então, como, por exemplo, você fazer aqui, né, no desenho da esquerda, você está, né, fazendo operações de escrita, enquanto que aqui, na figura da direita, você está fazendo operações de leitura. Então, a ideia é deixar os meandros, os detalhes, por exemplo, dos dispositivos de escrita, que podem ser dispositivos distribuídos numa rede de computador, pode ser simplesmente armazenar alguma informação dentro do sistema de arquivos, ou, por exemplo, fazer algum acesso a um banco de dados e por aí vai. E claro, também, né, simplesmente usar a escrita de informações no terminal do sistema operacional. Então veja, eu tenho diversas formas, canais de escrita de informação e se eu tivesse que lidar com as especificidades, os detalhes de configuração e interação com cada um desses canais, eu complicaria bastante a programação das operações de entrada, de saída, perdão, de escrita em cima desses canais de informação. Vale a mesma ideia também para leitura. Eu também posso ter dispositivos de rede conectados em rede, outras máquinas conectadas em rede que eu queira fazer captura, leitura de dados. O sistema de arquivos ele pode servir também para leitura, assim como escrita, assim como o sistema de banco de dados. E aqui, né, entra também um outro dispositivo básico de leitura que é o teclado. O teclado também é, né, um dispositivo que eu posso fazer leitura de informações, fazer entrada de dados e, seguindo a mesma ideia, eu teria uma complexidade adicional na programação caso eu tivesse que também fazer o setup, a configuração e a interface com cada um desses dispositivos, seja de saída ou escrita, ou seja de entrada ou leitura. Pois bem, então a ideia é justamente eu ter essa abstração de que há, né, uma entidade chamada string ou fluxo, na qual as bibliotecas do compilador e as bibliotecas do sistema operacional cuidam de interagir com esses dispositivos de entrada e saída e fornecem, através dessa abstração, desse conceito de string, um modo único de escrita ou leitura. Não interessa se eu estou escrevendo, por exemplo, para um socket de rede, se eu estou escrevendo para o prompt de comando, para o terminal, ou se eu estou fazendo a leitura do teclado, ou se eu estou fazendo a leitura de um
um arquivo texto dentro do meu sistema de arquivos. Então, com essa abstração do stream, com esse conceito, né, de uma entidade intermediária entre os dispositivos de entrada e saída e o seu programa, você consegue trabalhar com uma linguagem uniforme, com uma configuração padrão comum, independente do dispositivo com o qual você está fazendo interface. Então, essa entidade, através dela, ela é o local que o código vai invocar comandos para fazer escrita ou leitura de forma sequencial. Então, streams ou fluxos, eles trabalham com esse conceito de escrita e leitura sequencial dos seus dados. Com esse modelo, eu não preciso me preocupar se isso está acontecendo no teclado, no terminal, um arquivo, então eu fico com uma configuração independente de dispositivo. Claro que eu tenho que ter a informação fundamental, que é saber se eu estou fazendo leitura de dados ou entrada de dados ou saída e escrita de dados. Bem, como é que daí esse conceito, essa abstração, vai se concretizar dentro da linguagem C++, do seu código escrito em C++? Há várias bibliotecas que exploram o conceito de streams. A própria biblioteca do C++, a biblioteca padrão do C++, trabalha com isso, com uma relação de objetos que são, né, implementações do conceito de stream. E esses objetos já estão declarados, já estão codificados por meio da biblioteca padrão. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é incluir a chamada, né, a diretiva de inclusão dessa biblioteca padrão, e aí referenciar um desses objetos para trabalhar em cima deles. Então, nesse slide vocês estão vendo aí os 4 objetos string disponibilizados na biblioteca padrão para escrita e leitura sequencial de caracteres dentro de um programa. A gente vai, por enquanto, dedicar atenção a esses 2 primeiros, ou seja, né, o cin, que é o string de entrada padrão associado ao teclado, a digitação de valores pelo teclado, e o cout, que é o string de saída padrão associado ao terminal ou prompt de comando. Muito bem, então no próximo vídeo vamos afunilar um pouco mais esses conceitos, falando especificamente do string de saída de dados, o cout. Até o próximo vídeo.